Olá, espero que todos e todas estejam bem e hoje a aula será sobre disfunções sexuais. Então, vamos falar primeiro sobre a ejaculação retardada. Então, qualquer um dos seguintes sintomas deve ser vivenciados em quase todas as ocasiões. Então, a gente precisa pensar em 75% a 100%, tá? Na atividade sexual com a parceira, tá? Sem que o indivíduo deseje o retardo, tá? Então, assim, não é intencional. Então, existe um retardo acentuado na ejaculação, que é o critério número 1. 2, a baixa frequência marcante ou ausência da ejaculação. Os sintomas do critério A persistem por um período mínimo de aproximadamente 6 meses. Então, por exemplo, aconteceu uma vez e nunca mais aconteceu. Então, não dá para a gente fazer o diagnóstico de ejaculação retardada. Precisa pelo menos 6 meses. Os sintomas do critério A causam... Só um minutinho. Então, os sintomas do critério A causam sofrimento para a pessoa. Sempre lembrando, né? Todos os transtornos mentais precisam causar ou para a pessoa ou para quem convive. A disfunção sexual, né, é mais bem explicada por algum outro transtorno mental, tá? Então, não tem nada a ver com algum outro transtorno mental. Então, a gente também vai precisar determinar o subtipo. Ao longo da vida, né? Começou desde que o indivíduo se tornou sexualmente ativo. Então, lá desde a primeira vez, a segunda vez, e ao longo da vida. E adquirida, né, que começou depois, né, de um tempo da função sexual. Ainda a gente pode fazer o subtipo e sendo generalizado ou situacional. Então, generalizada não se limita a determinados tipos de estimulação, situações ou parceiros. Então, assim, é sempre. E situacional ocorre somente, né, com quem sabe assim, em determinadas situações ou com determinados parceiros. Já atendi, eu lembro que eu atendi um homem que ele falava assim, com a minha ex-esposa eu não tinha problema, mas com essa atual parceira que eu tenho, eu acabo tendo ejaculação retardada em várias, né, relações sexuais. Então, a gente precisaria, né, o que eu identifiquei com ele? Se era por causa da situação em si, se essa, né, que alguma coisa estava acontecendo na vida dele, se era pelo fato dele, essa nova parceira, e o que a gente viu, que essa parceira era muito jovem, e ele estava se cobrando muito, ele já era mais velho, e ele estava se cobrando muito, se cobrando o desempenho dele sexual. E aí, com isso, estava acontecendo isso, tá? Especificar a gravidade também, né? Se é leve, então a gente vai, né, ver os critérios A para ver como que são os sintomas. A moderada já tem um sofrimento, né, maior. E a grave, existe um sofrimento grave mesmo. A pessoa não consegue, às vezes, nem ter ejaculação, tá? A prevalência não é clara, porque às vezes muitas pessoas não procuram um psicólogo, vão procurar mais, às vezes, o urologista ou outro médico, e às vezes nem procura o psiquiatra também. Então, assim, trata-se da queixa sexual menos comum entre os homens, e somente 75% deles afirmam que sempre ejaculam durante a atividade sexual. E menos de 1% se queixa de problemas para conseguir a ejaculação. Aí a gente tem um outro transtorno, tá? Que é o transtorno erétil. Pelo menos um dos 3 sintomas a seguir deve ser vivenciado. Então, a gente pode ver que esse critério A é igual para o critério anterior que a gente estava vendo do transtorno. Então, número 1, né? Dificuldade acentuada de obter ereção durante a atividade sexual. Então, é uma dificuldade da ereção. O outro era uma
o tempo da ereção, tá? É importante a gente diferenciar. E dificuldade acentuada em manter uma ereção até o fim da atividade sexual, né? Então, alguns pacientes que eu já atendi, eles falam assim, quando eu vou colocar a camisinha, eu acabo perdendo, né, a ereção. E diminuição acentuada na rigidez erétil, né? No senso comum, muitas pessoas falam assim que é aquele homem que acaba broxando, tá? Que ele não consegue, né, manter a ereção. Mas esse termo a gente não vai usar com o paciente, né? Só para vocês, né, vocês lembrarem, tá? Só se o paciente usa, né, e aí você daí pode estar usando também, tá? Porque às vezes a gente não vai ficar usando, o transtorno erétil. Geralmente eu mantenho, né, essa linguagem mais científica. Mas tudo vai depender da liberdade que tem com o paciente e a vinculação, tá? Os sintomas do critério A persistem, né, também a mesma coisa, né, em volta de 6 meses, causa sofrimento, né, no paciente, porque senão não seria um transtorno, e também não está explicado por nenhum transtorno mental. E a mesma coisa subtipo, ao longo da vida, né, sempre, desde lá no começo da relação sexual, eu atendi um moço, ele tinha uns 25 anos, que desde o começo, desde a primeira relação sexual, ele não conseguia, né, ejacular direito, ter uma ereção, né, adequada, tá? E adquirido, que aconteceu, né, ao longo da vida. Também, né, se é generalizado, se é situacional, então, se é generalizado, né, é em todas as relações sexuais, esse moço que eu falei para vocês, ele era em todas as relações, e situacional, se em alguns momentos, ou às vezes a gente até pode pensar assim, eu lembro que tinha um homem também que eu atendia, que ele falava assim, para as mulheres é muito fácil fingir, mas nós não, né? Se a gente não levanta, né, a expressão que ele falava, se a gente não levanta, a mulher já sabe que a gente está broxa, né? Isso é muito vergonhoso para um homem. E aí eu fazia a psicoeducação, né, de mostrar que era um transtorno e que a gente poderia, né, tratar. Então, assim, só que ele acontecia muito quando ele estava sob um forte estresse na vida dele. Então, acontecia né, com frequência nessas situações. E aí também a mesma coisa, leve, moderada, grave, né? Esse leve está causando um leve sofrimento, os sintomas ali, os critérios A são mais leves, moderada já intensifica, e grave que prejudica muito esse indivíduo. Né? A mesma coisa, né? Não tem a questão da prevalência, né? Só que assim, a gente percebe que há um aumento expressivo relacionado à idade. Se a gente for ver essas propagandas que falam de transtorno erétil, tanto em revista como na internet, na televisão, sempre colocam também uma foto de casais mais velhos, né? Porque o que acontece? Que depois dos 50 anos aumenta, né? Uma prevalência que aumenta. Então, pode aumentar como se diz assim, pela queda hormonal que o homem pode ter, da testosterona, às vezes tem homens que precisam também repor a testosterona, a questão deixa eu ver, às vezes também do próprio estresse, de medicações, homens que tomam medicação para pressão alta, tá? Tudo isso a gente tem que levar em conta. Então, entre homens, a faixa etária de 40 a 80 anos, né, já tem um índice aí de mais ou menos de 13% a 21%, em torno de 2% aqueles abaixo de 40 a 50 anos, né? Enquanto daí a gente já vê um aumento bem forte de 40% a 50% de homens acima de 60 a 70 anos. Né? E claro, quanto mais acaba, né, sendo mais idoso, a gente pode, né, pensar que essa porcentagem pode aumentar de 50%. Né? E outra coisa também que a gente precisa pensar, pelo fato
os homens, né, nessa idade, eles podem, além de estar fazendo uso de medicações, da questão de testosterona também, os problemas na próstata, que também interferem. Então, tem homens que, por exemplo, que fazem uma cirurgia da próstata, eles começam a ter esse transtorno erétil, tá? E agora vamos um pouquinho para as mulheres, né? Então, que é o transtorno do orgasmo feminino. Então, presença de qualquer um dos sintomas, vivenciado em quase todas ou todas as ocasiões. Então, a gente aí faz uma média, né? Então, 75% a 100% às vezes pode acontecer, né, na atividade sexual, tá? Então, retardo acentuado, né, infrequência acentuada ou ausência de orgasmo. Então, tem mulheres que às vezes demoram 1 hora, tá, para ter um orgasmo. E isso vai interferindo na relação sexual. Intensidade muito reduzida das sensações. Então, tem mulheres que relatam assim para mim, eu tenho um orgasmo fraco, eu não tenho, né, uma intensidade naquele orgasmo. Então, também precisa, né, ter uns 6 meses que esteja acontecendo isso, né, causa sofrimento, e não tem nada a ver, né, com um transtorno mental sexual, né, ou, desculpa, um outro transtorno mental, né, que não esteja relacionado à sexualidade, ou de outros estressores importantes, e não é atribuível aos efeitos de alguma substância, medicamento ou outra condição clínica, tá? Então, o que a gente pode perceber, tá? Que as mulheres que sofrem desse transtorno, a maioria que eu atendo é em função da medicação. Então, só que a gente daí não pode dizer que é um transtorno, né, esse transtorno do orgasmo, porque é a consequência da medicação. Então, pode ser também ao longo da vida ou adquirido, né? Também pode ser generalizado, situacional, né? E também a gente precisa pensar, especificar que nunca experimentou um orgasmo. Isso acontece, tá? Eu já atendi, né, algumas mulheres que elas nunca tinham tido orgasmo. Elas sabiam o que era orgasmo por ler, né, por assistir mais, né, num filme, alguma coisa assim, mas nunca por sentir. E aí é a mesma coisa, leve, moderada ou grave, né? A prevalência, né, pode ser de 10% a 42%, vai depender da idade, da cultura, né, da duração do orgasmo, né, da gravidade dos sintomas, né? E aproximadamente 10% das mulheres não têm orgasmo durante as suas vidas, tá? Então, isso pode acontecer. Aí fazem tratamento hormonal, psicológico, tá? Psiquiátrico, e às vezes pode ser que não consigam, tá? Mas geralmente com tratamento psicológico as mulheres acabam, né, tendo. Então, assim, transtorno, daí aqui tem um outro transtorno do interesse, excitação sexual feminino. Então, assim, a mulher não tem, né, interesse ou excitação sexual. E pelo menos tem que ter 3 dos seguintes sintomas: ausência ou redução do interesse pela atividade sexual. Isso é muito comum também no decorrer da idade. Ausência ou redução dos pensamentos ou fantasias sexuais ou eróticas. E nenhuma iniciativa ou iniciativa reduzida de atividade sexual, ou ausência de receptividade às tentativas de iniciativa feitas pelo parceiro, né, ou pela parceira, tá? Hoje a gente usa o termo, né, pela parceria, que, né, não está nem relacionado ao sexo feminino, nem ao masculino, né, pensando bem na questão de gênero, né? Então, a ausência ou redução na excitação, né, sexual durante a atividade sexual, em quase todos, né, ou aquela questão ali, 75% a 100% né, das relações sexuais. Ausência ou redução do interesse, excitação sexual, em resposta a qualquer indicação sexual erótica. Ou lendo alguma coisa, ou vendo alguma coisa, ou alguém tocando nela, tá? Não sente, né? Ou se sente muito baixa.
a ausência ou redução de sensações genitais ou não genitais durante a atividade sexual. Então, durante, sei lá, de uma penetração ou durante de uma relação sexual, tá? Quando é tocado, né, ou no clitóris da mulher, por exemplo, ela não, né, não tem nenhuma sensação. Né? Então, critério B, os sintomas, né, persistem pelo menos aproximadamente 6 meses. Vocês podem ver que os transtornos, né, sexuais têm esse tempo, tá? Causa sofrimento, tá? E não é explicado por nenhum transtorno mental ou estressores importantes, né, ou efeito de algum medicamento. Também pode ser ao longo da vida ou adquirido. Né? Também generalizado ou situacional. Acontece em todos os momentos, até mesmo quando ela se masturba, ou situacional, em alguns momentos, né? Tipo, ou na penetração, ou com determinados parceiros ou parceiras. Então, a gente precisa ver, né, quando aparece. E aí, leve, moderado a grave, né? Se está causando pouco sofrimento, né, médio sofrimento ou grave sofrimento. Quando a gente pensa assim, em 100% das relações e fechando todos os critérios, a gente já pensa numa especificação grave. A prevalência, né, é desconhecida, tá? Então, não tem relato dessa prevalência. Aí tem um transtorno da dor gênito-pélvica, né, na penetração. Então, o que acontece nesse transtorno? Existe uma dor, tá? Quando há a penetração. Então, assim, é uma penetração vaginal durante a relação sexual, tá? Então, há uma dor vulvovaginal ou pélvica, então tem mulheres que começam a sentir a dor, né? Ou nas tentativas de penetração, tá? Então, pode ser durante a relação ou quando inicia ali a penetração. Medo ou ansiedade intensa, né, dessa dor, né? Então, já fica com esse medo, né, de ter essa penetração vaginal, tá? Tensão ou contração acentuada dos músculos do assoalho pélvico. Então, assim, se a gente for pensar, o pênis, ou até como já tendo algumas mulheres que usam, né, eu esqueci o nome, se a gente tivesse aí ao vivo, vocês iam me ajudar, do pênis fake, né, vou dizer assim, que agora esqueci o nome, tá? Não do vibrador, mas, então, assim, acaba não conseguindo, né, essa penetração. Né? Então, pode acontecer por causa da dor. Só que eu queria, assim, relatar que é importante a gente descartar a questão fisiológica. Uma vez eu atendi uma moça que ela não conseguia ter penetração com o namorado dela. E aí, eu primeiro também pedi, que fazia tempo que ela não ia no ginecologista, mais de 1 ano, eu falei, então, procura, né? Vê, identifica. E ela fez uma avaliação e a ginecologista percebeu que ela tinha uma fissura, um corte, pertinho entre o ânus e a vagina. Então, quando havia penetração pelo pênis, machucava ali e ela se contraía, tá? Então, assim, existia, então, uma questão fisiológica. Depois que foi tratado, foi cicatrizado, né, aquela fissura que ela tinha, ela começou só que daí ela continuou tendo medo, e aí a gente trabalhou esse medo que ela tinha, né, da penetração. Então, precisa pelo menos 6 meses, causar sofrimento, né? Não está relacionado com transtorno mental, né? Ou algum outro estressor importante, nem alguma questão da medicação ou outra condição médica. Então, esses critérios, né, B, C e D, são iguais para todos. A mesma coisa, subtipo ao longo da vida, né, ou adquirido. E aí a gravidade, né, se é leve, moderada ou grave. Né? A prevalência também é desconhecida,
mas aproximadamente 15% das mulheres norte-americanas relatam a presença de dor recorrente durante a relação sexual, né? Dificuldades com a relação sexual parece ser motivo frequente de caminhamento para as clínicas de disfunção sexual e médicos especialistas, né? Então, as mulheres procuram o ginecologista, o urologista, né? Aí também existe o transtorno do desejo sexual masculino hipoativo. Então, pensamentos ou fantasias sexuais e desejo para atividade sexual deficiente ou ausente, né, de forma persistente ou recorrente. Tá? Então, assim, é como né, não existisse um desejo, né, sexual, né, não tem uma fantasia sexual. E fantasia, pessoal, não estou dizendo assim, ó, nem aquela questão assim, ó, precisa, eu quero, né, que a minha parceira ou meu parceiro se vista de tal forma, né, de enfermeira, de médico, de bombeiro, sei lá, não é isso, tá? Mas é mesmo, às vezes, olha, né, para uma outra pessoa e não sente desejo. Precisa ter pelo menos 6 meses, né? Causa sofrimento, né, significativo para o indivíduo, e não tem nada a ver com outro transtorno mental, com medicamento ou com outra condição clínica. Né? E precisa estar, né? A gente precisa determinar o subtipo ao longo da vida, tá? Ou adquirido. Né? Generalizado ou situacional, e também especificar se é leve, moderado ou grave. Né? A prevalência do transtorno do desejo sexual masculino, né, varia de país para país. Então, aproximadamente 6% dos homens mais jovens, né, 18 e 24 anos, e 41% dos homens mais velhos, entre 66 e 74 anos, né, que acabam tendo problemas de desejo sexual. Só que a falta de interesse persistente pelo sexo, com duração de 6 meses ou mais, afeta uma pequena proporção de homens com idade entre 16 e 44 anos, então em torno de 1,8%. A gente vê que esses transtornos sexuais aumentam, né, com o passar da idade, principalmente acima dos 50, 60 anos. E aí existe, né, a ejaculação prematura, precoce, né, que é a ejaculação precoce que a gente fala, que é um padrão persistente, né, ou recorrente da ejaculação que ocorre durante a atividade sexual. Então, assim, geralmente, né, dentro de 1 minuto após a penetração. Então, penetrou, já está ejaculando. Ali tem uma nota. Embora o diagnóstico de ejaculação precoce também possa ser aplicado a indivíduos envolvidos em atividades sexuais não vaginais, né, então, como a penetração anal, não foram estabelecidos critérios específicos para o tempo de duração nessas atividades. Então, aqui está falando de uma ejaculação vaginal, tá? Então, não, tem que estar mais 6 meses, né? Em quase todas ou todas as ocasiões, né, de atividade sexual. Então, causa sofrimento e não é mais, né, bem explicada por um transtorno mental, é uma outra condição médica, algum uso de substância. Então, pode ser ao longo da vida, adquirida, né? O subtipo também generalizado, situacional, tá? Então, essa é a que é chamada ejaculação precoce. Ali o DSM fala em torno de 1 minuto, tá? Às vezes pode ser até menos, ou às vezes pode ser um pouquinho mais. Mas a gente percebe que é uma ejaculação muito rápida. O paciente já traz mesmo para a gente, tá? E aí a mesma coisa, leve, moderada ou grave. Né? A leve, né, entre 30 segundos a 1 minuto, a moderada de 15 a 30 segundos, e a grave é menos, né? Às vezes de 15 segundos. Então, vocês percebam, é como se penetrasse, não dá tempo, tá? E aí, claro que o homem fica preocupado, mas em função, né, da parceria, pelo fato de
acontecer da insatisfação, né, da pessoa que está ao lado dele, né? Então, prevalência. Em termos internacionais, 20 a 30% dos homens com idade entre 18 e 70 anos, né? Eles demonstram preocupação com a rapidez da ejaculação. Com a nova definição da ejaculação precoce, né, dessa questão de ser em 1 minuto, somente 1 a 3% dos homens seriam diagnosticados com esse transtorno, né? E aí, como eu falei para vocês, os transtornos sexuais aumentam, né? Pode ter chance de aumentar com a idade. Aí tem a disfunção sexual, tá? Induzida por substância. Então, existe uma perturbação, né, clinicamente significativa na função sexual, predominante num quadro clínico. Há evidências, né, na história dessa pessoa de exame físico ou de achados laboratoriais. Então, os sintomas do critério A se desenvolveram durante ou logo após a intoxicação ou abstinência de alguma substância, ou após a exposição de um medicamento, tá? Então, lembre que há uma disfunção sexual relacionada à substância ou a medicamento. Então, assim, que ali, como falo, o critério 2, tá? Que, né, a substância ou medicamento vai produzir os sintomas, né, dessa disfunção sexual. Então, ela não é mais bem explicada por uma disfunção sexual que não é induzida por substância ou medicamento, né? Os sintomas precedem o início do uso da substância, né? E os sintomas persistem por um período substancial de tempo, né? Após que, né, parou de usar a medicação ou alguma outra, sei lá, alguma outra substância, né? Alguma substância química. E a perturbação não ocorre durante o curso de algum delírio, tá? E a perturbação causa sofrimento na vida da pessoa. Então, a prevalência, né, induzida por substância não são muito claras, tá? Então, assim, precisa ver qual é a medicação que essa pessoa está usando. E é muito comum, tá? Muito mesmo, tá? Tanto em homens como em mulheres, tá? Por causa do antidepressivo. Então, hoje já tem antidepressivos que pode causar menos, tá? Efeito colateral na disfunção, né? De causar uma disfunção sexual, mas uma grande maioria, tá? Sentem. E as mulheres, na minha prática clínica, as mulheres sentem mais do que os homens. Então, assim, né? Os antidepressivos acabam, né, tendo mais esses efeitos colaterais, tá? Ou às vezes também antipsicóticos, mas eu vejo muito mais em antidepressivo, né? Cerca de 50% dos indivíduos que usam medicamentos antipsicóticos vão experimentar efeitos colaterais sexuais, né? A questão de desejo, ereção, lubrificação, ejaculação, orgasmo, tá? Há taxas elevadas do desejo diminuído, né, disfunção erétil, para atingir o orgasmo, né, abuso crônico de drogas, né? Então, a questão da heroína, eu vejo também da cocaína, até mesmo às vezes da maconha, tá? Aproximadamente 60% a 70%, né? E aqueles que usam de anfetaminas também, tá? Também pode né, acontecer, como MDMA, né, o êxtase também acontece também, tá? E o abuso de álcool e de nicotina também pode acontecer problemas eréteis, tá? E aí nós temos outra disfunção sexual especificada, né? Então, assim, acontece, né, tem sintomas característicos da disfunção sexual, causa sofrimento, tá? Mas não fecham, é aquilo que eu sempre falo para vocês, né? Bate na trave, mas não fecha, né, o transtorno, algum transtorno que a gente viu aqui, tá? E ele acaba sendo usado, esse transtorno, essa hipótese diagnóstica, né? O clínico opta por comunicar
a razão específica, né, pela qual a apresentação não satisfaz os critérios. Então, o médico, né, fala, a pessoa possui tal transtorno, porém, não, né, não fecha nenhuma hipótese diagnóstica, tá? Então, assim, aí vai ser colocado essa outra disfunção sexual especificada. Aí nós temos a disfunção sexual não especificada. Então, aplica-se a apresentações que os sintomas, né, característicos da disfunção sexual, então a mesma coisa, bate na trave, mas não fecha nenhuma disfunção sexual, né? E assim, ela é usada assim, em situação que o clínico opta por não especificar a razão pelo qual os critérios para uma disfunção sexual específica não são satisfeitos. O outro, o especificado, ele vai dizer, a pessoa apresenta tais critérios, só que, né, não fecha critérios para tal hipótese diagnóstica. E nesse ele não vai descrever. Ele vai colocar que tem informações, né, ainda que não são suficientes, e vai colocar, né, a hipótese diagnóstica da disfunção sexual não especificada, né? Então, espero, né, que tenha ficado, né, claro sobre as disfunções sexuais. Então, são essas, é importante, mesmo que você, vamos supor assim, você é psicólogo clínico, mas eu não quero trabalhar, né, com sexualidade, e tem formações só em sexualidade, que são muito bacanas. Então, mas, tá, eu não quero, mas é importante você conhecer, porque se você trata a pessoa que toma antidepressivo, ela pode ter alguns critérios desses, como a gente viu, né, disfunção sexual, né, por medicação. Então, a gente precisa saber qual, né, vamos supor assim, a gente não pode diagnosticar ela como transtorno erétil, né, ou transtorno de orgasmo, mas a gente pode saber que o funcionamento dela é nesse sentido, e a gente pode também trabalhar com isso. Ou, se for o caso, encaminhar, né, para um psicólogo que trabalhe a questão, né, dessas, né, disfunções sexuais. Ou, se não, também, trabalhar o que a pessoa trouxe para a gente, e aí, posteriormente, indica para um terapeuta sexual, tá bom? Ó, um beijo para todo mundo.